Nasce em São Paulo, no dia 19 de abril de 1923, Lígia Fagundes Telles, filha do advogado Durval de Azevedo Fagundes e da pianista Maria do Rosário Silva Jardim de Moura. Passou sua infância em várias cidades do interior, onde seu pai era promotor e delegado. Seu interesse por literatura começou na adolescência. Com 15 anos, publicou seu primeiro livro, Porão e Sobrado. Formou-se em Direito e Educação Física, na Universidade de São Paulo, porém, seu interesse maior eram os livros. O estilo de Lígia Fagundes Telles é caracterizado por representar o universo urbano e por explorar de forma intimista a psicologia feminina. Sua estreia oficial na literatura foi em 1944, com o volume de contos Praia Viva. Sua segunda coletânea de contos é editada em 1994 pela Martins de São Paulo. Em 1945, marcou o ano de falecimento de seu pai. Atenta aos acontecimentos políticos, Lígia participa com colegas da faculdade de uma passeata política. Casou-se com o jurista Godofredo Telles Jr., com quem teve um filho. Terminado o curso de Direito, em 1946, 3 anos depois, a escritora publica o seu terceiro livro de contos, O Cacto Vermelho. Entre os muitos prêmios que recebeu, destaca-se o Prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras. Em 1949, com seu retorno à capital paulista, em 1952, começa a escrever seu primeiro romance, Ciranda de Pedra. Maria do Rosário, sua mãe, falece em 1953, e no ano seguinte, nasce seu único filho, Godofredo da Silva Telles Neto. As edições O Cruzeiro, do Rio de Janeiro, lança Ciranda de Pedra, seu livro de contos, História dos Encontros. É publicado pela editora José Olímpio, do Rio de Janeiro, e é premiado pelo Instituto Nacional do Livro, e em 1958. Recebe os prêmios do Instituto Nacional do Livro em 1958. Em 1960, separa-se de seu marido Godofredo e no ano seguinte começa a trabalhar como procuradora do Instituto da Previdência do Estado de São Paulo. 2 anos depois, lança pela editora Martins de São Paulo seu segundo romance, Verão no Aquário. Em 1964 e 1965, são publicados seus livros de contos Histórias Escolhidas e O Jardim Selvagem, respectivamente, pela editora Martins. A convite do cineasta Paulo César Sarraceni e em parceria com Paulo Emílio Salles Gomes, em 1967 faz a adaptação para o cinema do romance Dom Casmurro de Machado de Assis. Esse trabalho foi publicado em 1993 pela editora Siciliano de São Paulo, sob o título de Capitu. Seu livro de contos Antes do Baile Verde, publicado pela Bloch do Rio de Janeiro em 1970, recebe o Grande Prêmio Internacional Feminino para Estrangeiros na França. Passa a viver com Paulo Emílio Salles Gomes e começa a escrever o romance As Meninas, inspirado no momento político que passa o país. Num pensionato de feiras paulistano, em 1973, 3 jovens universitárias começam sua vida adulta, de maneiras bem diversas. A burguesa Lorena, filha de família quatrocentona, nutre veleidades artísticas e literárias. Namora um homem casado, mas permanece virgem. A drogada Ana Clara divide-se entre o noivo rico e o amante traficante. Lia, por fim, milita num grupo da esquerda armada e sofre pelo namorado preso. As Meninas, colhe esses 3 personagens, em pleno movimento, deem paz em suas vidas. O lançamento em 1973 pela José Olímpio de seu terceiro romance, As Meninas, é um sucesso. A escritora arrebata todos os prêmios literários por importância no país. O Coelho Neto, da Academia Brasileira de Letras, o Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro e o de Ficção, da Associação Paulista de Críticos de Arte. Seminário de Ratos. Os contos são publicados em 1977 pela José Olímpio e recebe o prêmio da categoria Pen Club do Brasil. Nesse ano, participa da coletânea Missa do Galo, variações sobre o mesmo tema, livro organizado por Osman Lins, a partir do conto clássico de Machado de Assis. Integra o corpo de jurados do concurso Unibanco de literatura, ao lado dos escritores e críticos literários Otto Lara Rezende, Inácio de Loyola Brandão, João Antônio Oais e Geraldo Galvão Ferraz. Em setembro desse ano, falece Paulo Emílio Salles Gomes. A escritora assume face ao ocorrido a presidência da Cinemateca Brasileira, que Paulo Emílio ajudara a fundar. Em 1978, a editora Cultura de São Paulo lança Os Filhos Pródigos. Essa coletânea de contos seria republicada a partir de 1991, sob o título A Estrutura da Bolha de Sabão.
A TV Globo leva ao ar o caso especial baseado no conto O Jardim Selvagem. Sua editora no período de 1980 até 1997, a Nova Fronteira do Rio de Janeiro, publica A Disciplina do Amor. No seguinte, lança Mistérios, uma coletânea de livros de contos fantásticos. A TV Globo transmite a telenovela Ciranda de Pedra, adaptada de seu romance. Em 1982, é eleita para a cadeira 28 da Academia Paulista de Letras. Em 1985, por 32 votos a 7, é eleita em 24 de outubro para ocupar a cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras, fundada por Gregório de Matos, na vaga deixada por Pedro Calmon. Ainda em 1985, é agraciada com a Medalha de Ordem do Rio Branco. Tornou-se a terceira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras. Em 1987, foi eleita para a Academia das Ciências de Lisboa. Sua posse só ocorre em 12 de maio. 1989 é o ano de lançamento de seu romance As Horas Nuas. Recebe a comenda portuguesa Dom Infante Santo. Em 1990, seu filho Goffredo Neto realiza um documentário na rádio sobre a vida e a obra da mãe. Em 1991, aposenta-se como funcionária pública. A Rede Globo de televisão apresenta em 1993, dentro da série Retratos de Mulher, a adaptação da própria escritora do seu conto O Monstro do Saxofone, que faz parte do livro Antes do Baile Verde, num episódio denominado Era uma Vez Valdete. Participa da Feira de Livros de Frankfurt, na Alemanha, em 1994, e lança no ano seguinte um novo livro de contos, A Noite Escura e Mais Eu, que ganhou os prêmios de melhor livro de contos, concedido pela Biblioteca Nacional, Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro e o Prêmio Unplugged de Literatura. Em 1996, estreia o filme As Meninas, de Emiliano Ribeiro, baseado em um romance homônimo de Lígia. Em 1997, participa da série O Escritor por Ele Mesmo, do Instituto Moreira Salles. A editora Rocco adquire direitos de publicação de toda a obra passada e futura da escritora. Em 1998, a convite do governo francês, participa do Salão do Livro da França. Recebe também o Golfinho de Ouro e o Grande Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Agraciada em março de 2001 com o título de doutora honorária pela Universidade de Brasília, UNB. O Prêmio Jabuti com a obra Invenção e Memória. Em 2001, lança em 2004 os contos Biruta e Histórias de Mistério e o Prêmio Camões, recebido no dia 13 de outubro de 2005, em Porto, Portugal. Em 2007, publicou o conto Conspiração de Nuvens e em 2011, Passaporte para a China. Em 2016, aos 93 anos de idade, Lígia Fagundes Telles tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada no Prêmio Nobel de Literatura.